Meus amados irmãos, graça e paz, nós louvamos a Deus porque temos aprendido coisas maravilhosas a respeito da nossa fé e da vida cristã. Quero só mencionar que domingo passado na escola bíblica estudamos sobre a salvação e hoje estudamos sobre cura divina, uma aula espetacular. Domingo que vem, não perca a escola bíblica por nada, pois vamos ter uma outra grande oportunidade da gente aprender. E eu quero, nesse momento, destacar o nosso tema. Hoje não vai ser possível apresentar o slide na gravação, mas quero dizer para os irmãos que vamos falar sobre o tema permanecer, crescer e frutificar no reino de Deus. E nós entendemos, meus amados irmãos, que esse aqui é o grande projeto de Deus para as nossas vidas. Os irmãos estão vendo aí três verbos. Permanecer, crescer e frutificar. Então, são três situações bem diferentes. Permanecer é o ideal de Deus para nós. Crescer, certamente, é o plano dele para nós. E frutificar é exatamente o que Deus espera de cada um de nós. Que nós sejamos frutíferos no seu reino. E nós vamos fazer base para a nossa reflexão o livro de João 15, de 1 a 7. Vamos ler e depois nós estaremos orando para que Deus fale aos nossos corações. De já, peço que os irmãos que vão nos assistir pelo canal, que se inscreva no canal, compartilhe uma mensagem como essa, dê o seu like para que o YouTube entenda que você está dando valor a essa gravação, a esse vídeo, que é importante para você, e faça um comentário se for o caso. Isso vai trazer muita robustez para o nosso canal e mostrar a importância. Vamos ler o texto que está aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira, Evangelho de João 15, de 1 a 7. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Veja que, olha aí, ó. Nós estamos falando, vamos desenvolver o verbo permanecer. Ok? Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, diga amém. E eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Olha aí, ó, a ênfase no permanecer, no crescer, no frutificar. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado à semelhança de um ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém, pessoal? Na verdade, nós tomamos essa passagem para fazer uma base, mas nós vamos andar por outras passagens da Bíblia hoje à noite, ok? Isso aqui é só para fazer base. Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações. Convido você a orar comigo, pedindo sabedoria e que Deus fale aos nossos corações. Amado Deus e Pai,
Fale conosco através da tua palavra. Edifica as nossas vidas, a nossa fé. Que nós não saiamos daqui nessa noite do mesmo jeito que entramos. Que a nossa fé seja fortalecida. Fale conosco, ó Deus, especialmente mais na área que estamos precisando. Ó Deus, ilumina o nosso entendimento para que possamos entender a tua palavra que será transmitida, explicada, falada, ó Deus, nessa noite. Abençoe cada ouvinte desta pregação. Nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Eu, vez e outra, costumo dizer, na sua grande maioria das vezes, a minha inspiração de pregar os temas, não é? Ou a pregação que eu apresento. Olha, nós tivemos aí uma série de pregações baseada nos reis, na história dos reis. Por exemplo, o rei Asa, o rei Josafá, o rei Joás e Uzias. E nós vimos, meus irmãos, algumas coisas em comum na história desses reis. Muitos deles, eles eram taxados positivamente como bons reis, e outros não foram bons reis. Eles foram maus, eles foram perversos, desobedientes a Deus. Atenção, mesmo aqueles que são taxados de bons, como é o caso do rei Asa, Josafá, eles cometeram erros. Sim, o Joás e Uzias, por exemplo. Eles cometeram erros e, pior, eles falharam no fim da vida deles. Eles não somente cometeram um erro, como é o caso do rei Davi, que ele cometeu um erro grave, teve consequências, se arrependeu, sofreu que só. Mas nós temos, por exemplo, o caso do rei Asa, que na velhice adoeceu, por exemplo, dos pés, e a Bíblia diz que ele morreu porque ele não procurou Deus, e sim aos homens, e sim os médicos. E a gente encontra outros sendo ingênuos, morrendo de graça, fazendo coisas que desagradavam a Deus, como foi o caso do rei Uzias, que na velhice se envaideceu e quis ser sacerdote e morreu leproso. Morreu afastado da casa de Deus e do seio de sua família, porque se tornou leproso. Eu estou aqui dando uma visão geral. Então, foi baseado nessas histórias que me veio uma reflexão. Nós precisamos permanecer. Você entende a mente do pregador? Está conseguindo acompanhar a mente do pregador? Então, como eu, Isaías, atenção, como eu, Isaías, que vou fazer, se Deus quiser, 40 anos de crente, logo, eu me converti em 89, irmãos. Eu tenho o privilégio de dizer que tenho mais de 35 anos que sirvo a Jesus. Nunca esfriei na minha fé. Eu sei que alguns aqui estão chegando perto disso também já. Como a nossa igreja é uma igreja jovem, não tem aqueles irmãos, não é, de muitos anos que são crentes, 50, 60 anos. Eu quero dizer para os irmãos que, como eu e você, vamos permanecer até o fim de uma forma saudável. Você que já tem 10 anos, 15, 20, você que já está com
um certo tempo servindo a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus pela tua vida. Mas será que a sua vida vai se assemelhar à história desses reis? Porque uma das teses que nós apresentamos é o seguinte, que a vida dos reis, quando a história deles, o comportamento deles, quando essas histórias são trazidas para o contexto da vida cristã, a gente vê que não muda muito. Por que que não muda? Porque você vê hoje cristãos que quando são abençoados por Deus, o que que acontece com eles? Quando eles começam a ganhar dinheiro, quando eles começam a ficar famosos, eles se desviam. Eles esfriam na fé. Muitos fazem isso, irmãos. O que que a gente vê na prática? O irmão está muito firme com Jesus, amém e obrigado. Mas de repente surge um problema na vida dele. De repente surge uma situação na vida dele que ele não sabe administrar. E o que que acontece? Ele deixa Jesus. Ele abandona Jesus. Se conhece ele hoje, fervoroso na fé, servindo a Jesus, amanhã ele está frio. E o pior é que dá desculpas. Olha, eu estou frio, por que isso? Aí começa a acusar as igrejas, os pastores. Irmãos, isso não está certo. Irmãos. Olha, eu vou dizer por que eu fiquei assim. Eu fiquei assim por causa disso, por causa daquilo, e começa a acusar e dar suas desculpas. Irmãos, qual era a desculpa que o rei Uzias poderia dar para ter se tornado um homem orgulhoso? Por que que muitos na velhice não permaneciam? Inclusive nós temos o exemplo de Salomão. Nós temos o exemplo de Salomão, que Deus abençoou, que Deus deu a ele riqueza, que Deus deu a ele sabedoria, mas ele não vigiou. E ele se tornou um homem idólatra. E na prática, não é isso que a gente vê? Muitas vezes a gente conhece uma pessoa firme na fé, dando fruto, quando pensa que não sabe de uma coisa que ele fez errada. Largou a esposa, simplesmente largou a esposa, arrumou outra. Irmãos, isso é muito comum. Não deu mais certo o nosso casamento. Se divorciou da esposa, arrumou outra e etc. E muito bem, obrigado. Não tem nada errado na minha vida, não. Irmãos, isso não está certo. As pessoas precisam permanecer na palavra, fiéis. E não somente permanecer, mas fazer isso aqui, ó. Crescer espiritualmente. Esse crescer aí é o crescimento natural do cristão que ele precisa crescer. Depois ele precisa frutificar, que é dar frutos. Ou seja, fazer algo para o reino de Deus. Ser uma pessoa frutífera, importante no reino de Deus. Então nós precisamos lembrar disso. Olha, muitos não permanecem fiéis até o fim. Na história dos reis, muitos, a maioria deles começavam bem, mas terminavam mal. Em um certo momento da vida deles, eles pecavam, eles se desviavam, se orgulhavam e eram inclusive mortos prematuramente. Muitos deles perderam a vida, ainda jovens. Perderam a vida, ainda jovens. A vida deles serve de exemplo e advertência para a vida espiritual do cristão. Precisamos entender que Deus espera que nós não só permaneçamos fiéis a Ele ou em Cristo até o fim, mas espera que nós sejamos frutíferos, que nós cresçamos e que nós sejamos frutíferos. E aí,
a pergunta que não quer calar. Vamos tentar responder essa pergunta. Quais são as atitudes, atenção, atenção. Quais seriam as atitudes que Deus espera que nós tenhamos para garantir que nós vamos permanecer firmes até o fim? Estão todos ligados? Vamos aqui responder essa pergunta. Quais seriam as atitudes que Deus espera que nós tenhamos, que vai garantir que nós sejamos fiéis até o fim e que nós vamos viver essa realidade aí, essa tríade: permanecer, crescer e frutificar? O que é que vai garantir? Quais são as minhas atitudes que vão garantir essa tríade aí? Permanecer, crescer e frutificar. Olha aí a primeira atitude. Olha aí, ó. Isso aqui é a coisa mais básica. E como hoje o slide não está saindo na gravação, eu vou dar ênfase em ler direitinho. Primeira atitude é se manter firme e constante na oração, leitura e meditação na palavra de Deus. Atos 2:42. Por que que essa atitude básica, meus irmãos, aparece em primeiro lugar? Porque o inacreditável é visto aí na vida de muita gente. Irmãos, o que é que eu estou falando? Tem gente que despreza essas duas coisas. Irmãos, por causa do corre-corre, o que tem de gente que não lê a Bíblia a semana inteira? Isso não está certo. Olha, por causa do estilo de vida que muita gente leva, ele passa o dia, às vezes, sem orar. Uma pessoa que não ora, uma pessoa que não lê a Bíblia, não medita nela, não tem como ele ser forte espiritualmente, irmão. Não tem. Uma pessoa que não é zelosa nessas duas coisas, eu aposto se ele é uma pessoa firme. Não tem como ser. Eu não acredito que uma pessoa que não tem uma boa vida de oração, ou melhor, que pelo menos ele ore, mesmo que ele não seja como... A gente sabe que tem uns que são mais dedicados à oração do que outros, mas se ele é uma pessoa que ele não ora, ele não tem hábito de ler a Bíblia e meditar nela, ele certamente é uma pessoa fraca. Ainda que ele tenha uma crença, digamos, uma crença firme em Deus. Não, eu creio que Deus existe. Eu creio que a Bíblia é a verdade. Eu creio que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu creio que Deus ouve nossas orações. Ainda eu já aceitei Jesus como Salvador. Eu reconheço que somente Jesus pode salvar a minha alma. Eu sei que para ir para o céu tem que crer em Jesus, tem que aceitar Jesus, ainda que ela seja uma pessoa nesse nível de convicção. Mas se ela não ora, ela é uma pessoa fraca. E eu digo sem nenhum medo de estar exagerando aqui, porque eu peço que Deus tenha misericórdia de mim, que o seu sangue me cubra, que eu seja uma pessoa guardada pelo Senhor. Mas eu digo sem nenhuma sombra de dúvida, se você concorda que uma pessoa que não lê Bíblia, que não ora, é forte, você precisa repensar a sua fé também. Porque tem gente que ele diz na sua cara, eu estou forte. Forte coisa nenhuma. A oração, meus irmãos, é o que nos mantém de pé. Olha, o diabo não respeita, meus irmãos, ninguém. Ele pode ser doutor, ele pode ser
um grande teólogo, ele pode ser uma pessoa idosa, ele pode ser uma pessoa respeitada na sociedade, mas se ele não é um homem de oração, uma mulher de oração, o diabo não respeita ele. Porque uma pessoa sem oração, ela é fraca, ela não tem defesa espiritual. Então, fica aí essa palavra. E o que é que diz em Atos 2:42, meus irmãos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, doutrina quer dizer ensino, né, da palavra, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva era uma igreja que orava. E aí, junto com Atos 2:42, eu coloquei aqui no esboço, Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro, antes medita nele de dia e de noite, né? Olha como é lindo esse versículo. E diz mais assim, ó, versículo 8, né? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. É isso aí, meus irmãos. Olha, essa aqui é a atitude básica. Eu leio a Bíblia para quê? É porque eu nunca li, não conheço? Não. É para me manter informado o tempo todo, quente. Irmãos, um juiz, ele pode conhecer as leis, mas ele não conhece tudo, a gente sabe disso. Um advogado, um delegado, etc. Um promotor de justiça. Um médico. Você sabia que o médico precisa continuar estudando? Revendo o seu conhecimento, você precisa. Sabia disso? Um médico precisa ficar revendo os seus conhecimentos, seus análises, os livros, as pesquisas. Porque ninguém consegue lembrar de tudo. Nós somos assim também. Nós não podemos nos apartar da Bíblia, meus irmãos. Nós não podemos nos apartar dela. Não, já li. Você já leu, mas tem que ler de novamente. Tem que manter o hábito de ficar sendo alimentado por ela. Quando lá em casa a gente faz o culto doméstico, aquela leitura, né, que eu ensino para os irmãos, culto doméstico, a devoção com a família na mesa, né? Quando a gente vai almoçar, tomar café ou jantar. E aí é tão legal. Muitas vezes é um versículo, irmãos, um versículo que a gente já tem memorizado, nós já temos ele decorado. Mas quando a gente lê aquele versículo e ouve o comentário daquele livrinho devocional, meu irmão, é um verdadeiro presente de Deus. A gente diz assim, meu Deus, que palavra, que reflexão gostosa. Por exemplo, eu li agora recentemente uma sobre a irmã que recebeu o diagnóstico de um tumor no ouvido, né? E ela recebeu o diagnóstico que tinha um outro tumor crescendo no outro ouvido. Ela disse, o versículo era esse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha que versículo. Não andeis preocupados com coisa alguma. Ela no comentário dizia que quando ela estava no consultório e ela ouviu aquele diagnóstico do médico dizendo que ela tinha um tumor no ouvido, um caroço no ouvido, que precisava fazer uma cirurgia, que tinha que abrir, irmãos, a cabeça dela. Ela disse que se sentiu a pior pessoa do mundo, a menor pessoa, se sentiu impotente. O medo se apoderou do coração dela ali naquele momento. E ela saiu do consultório daquele médico, muito abalada, mas ela conta que por um momento ela lembrou da palavra. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E ela conta na devoção que uma paz, uma fé entrou dentro dela e fortaleceu ela.
E ela disse que começou a se alegrar. Aquela tristeza, aquele medo desapareceu, aquela angústia desapareceu. E aparece agora uma mulher firme, uma mulher cheia de fé, corajosa. Sabe o que faz isso? A palavra. Por isso devemos buscar sempre nos alimentar da palavra. Olha, assim como você almoça e janta e toma café e merenda, lancha, quantas refeições você faz por dia? Não são várias? Quantas vezes você bebe água? Seria muito que durante o dia você orasse umas 2, 3 vezes? Seria muito. Que você parasse um tempo, parasse um momento para ter um tempo com Deus, na sua casa, ou até mesmo no trabalho, ou até mesmo na faculdade, na escola, ou se você estiver viajando, onde você estiver. Seria demais você parar um momento para você orar, para você se alimentar diante de Deus e ler a palavra. Por que eu não tenho tempo de ler a palavra? Se eu tenho tempo para tomar banho, se eu tenho tempo para fazer uma ligação, se eu tenho tempo para dormir, se eu posso lavar uma roupa, se eu posso fazer comida, se eu posso varrer uma casa, se eu posso lavar o meu carro, se eu posso lavar a minha moto, se eu posso lavar um objeto, se eu posso fazer 1000 coisas durante o dia, por que eu não posso parar para ler a Bíblia? Olha aí a segunda atitude. Não deixe de congregar. Irmãos, o óbvio, como eu disse, nós estamos falando de atitudes que são básicas. Meus irmãos, olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 10, 25. Não abandoneis as vossas congregações, como é costume de alguns. Olha aí, 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia do Senhor se aproxima. Falamos agora há pouco sobre a vinda de Jesus, né? A volta de Jesus. Olha o que eu escrevi aqui sobre esse versículo. O escritor aos Hebreus, o escritor sagrado, fala sobre essa questão que não deixar de congregar, em tom de advertência, mencionando a iminente volta de Cristo. Jesus nos exorta a aguardarmos o que temos, aguardarmos o que temos até que ele volte. Apocalipse 2:25. Você pode ler comigo? Você pode ler comigo? Apocalipse 2:25. O que está escrito? Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Quem pode dizer amém? No capítulo 3, versículo 11 de Apocalipse, está escrito: venho sem demora, conserva o que tu tens, para que ninguém tome o quê? A tua coroa. Meus irmãos, olha, vocês percebem que quando o escritor aos Hebreus fala que nós não devemos deixar de congregar, ele liga isso a quê? Ele faz ligação com o quê? Ele fala para não deixar de congregar. E quando ele fala de congregar, ele diz o quê? Quanto mais quando vede que o dia do Senhor se aproxima. Ele está se referindo à volta de Jesus. Olha, deixar de congregar, escuta isso aqui, escuta isso aqui. Deixar de congregar é perder o que você já tem. Porque deixar de congregar, a pessoa esfria na fé, a pessoa desanda espiritualmente, ela deixa de ser igreja, porque a igreja é corpo. Sabia, pessoal? Igreja é corpo. O meu braço não é corpo sozinho. A minha mão não é corpo sozinho. Porque há uma falsa ideia de que eu sou igreja. Não, você não é igreja. Onde é que está escrito isso, que você é igreja?
Nós somos a igreja. Conseguiu entender isso? A Bíblia fala da igreja como corpo. Você não vê uma perna andando sozinha por aí, vê? Você vê uma cabeça andando sozinha por aí? Você vê um olho andando sozinho por aí? Um olho? Uma mão andando por aí, batendo nas coisas sozinho? Tem que estar no corpo, meu amigo. Tem que estar no corpo. A Bíblia chama a igreja de corpo, irmãos. Olha que coisa. Quando uma pessoa deixa a congregação, ela deixa de ser o quê? Igreja. Entende isso, irmãos? Irmãos, é interessante, é forte o exemplo, mas um dia desse uma pessoa perdeu um dedo. Aí tinha um cachorro perto. Num acidente, ele perdeu o dedo. Mas como tinha um cachorro perto, o cachorro veio e comeu o dedo. Comeu o dedo dele. Então, um membro fora do corpo não é corpo. Não é corpo. E eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes a pessoa ela está tão cega que ela acha que está certa. Ela vai estar certa, ela está certa, mesmo não congregando. E o Senhor disse aqui, ó, 2:25, né? Ele diz aqui, ó, tão somente conserve o que tu tens, até que eu venha. Ele está voltando, permaneça firme. No 3:11 diz, venho sem demora, conserva o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe o que está acontecendo? Muita gente foi enganada pelos seus próprios raciocínios. Tem uma frase que eu gosto muito dessa frase. Anote aí essa frase. Todos os enganos são perigosos. Mas o pior de todos os enganos é o auto-engano. Anotou? Quer anotar essa frase? Anote aí. Todos os enganos são perigosos e danosos. Mas o pior de todos os enganos é o auto-engano. É quando a pessoa se engana a si mesma. Não se engane. A parábola das 10 virgens, contadas por Jesus, é um prenúncio de como a igreja estará no dia da vinda de Cristo. Está lá em Mateus 25, de 1 a 13. Fique firme, meu irmão. O Senhor Jesus está voltando. Como está o seu azeite da sua lâmpada? Maranata, que quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Pessoal, o pregador cita uma parábola como essa aqui, e na minha mente, todos vocês conhecem a parábola, não conhecem? Das 10 virgens. Como foi que se deu essa parábola? Esperava o noivo. O noivo demorou. Cinco das 10 virgens tinha bastante azeite. E outras 5 não tinha suficiente. O noivo tardou. Quando tardou, as que tinham pouco azeite, o azeite acabou. E elas foram fazer o quê? Foi comprar mais azeite. Porque elas não tinham azeite. Mas enquanto elas saíram, o noivo o quê? Voltou. O noivo veio. Meus irmãos, olha que coisa. Aí Jesus disse essa parábola para mostrar que quando ele voltar, escuta isso aqui, quando Cristo voltar, vai ter uma parte preparada e outra despreparada. Você entendeu agora o mistério? Você entendeu agora o mistério? Quando Cristo vier, tenha certeza disso. Uns vão estar preparados e outros não. Não é tremendo isso? Olha aí a terceira. Olha aí a terceira característica, a atitude. Buscar uma vida realmente cheia do Espírito Santo. E aqui, para a gente ganhar tempo, eu vou citar o versículo. Efésios 5,18 diz o seguinte: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, olha, no vinho há dissolução. No vinho há embriaguez. A pessoa fica tola e sem noção.
a pessoa fica embriagada com o poder do vinho. Mas a Bíblia manda a gente se encher do Espírito Santo. Você sabe por que nós temos hoje, no geral, muitos cristãos fracos? Porque eles permanecem apenas no botão automático da fé. Congregam num sistema de tradição. Estão presos em pecados. Não conseguem vencer suas fraquezas e seus pecados. Vivem embaraçados em questões tolas e carnais. Perderam o brilho de sua fé. Perderam a alegria e o ardor de serem cristãos. Não demonstram mais alegria porque são servos de Cristo. Certamente, a razão de termos uma igreja mais carnal que espiritual, muitas vezes, é a realidade de algumas congregações, é a baixa procura dos cristãos por uma vida cheia do Espírito Santo. Vocês entenderam isso aqui? Você não vê mais aquele irmão dizendo assim, eu quero ser cheio, eu quero mais de Deus. Você não vê. Tá bom. Estão no botão automático. Essa semana uma pessoa me apresentou um carro que ele comprou, um carro novo. E ele disse, pastor, esse carro é novo, zerado. Amém. Ele muito feliz. Ele disse, pastor, quando eu paro esse carro, o freio é automático. Quando eu paro o carro freia. Automaticamente. Ele para, se quiser, quando vai parar, pode usar o freio. Mas no momento em que ele para, o freio de mão é acionado automaticamente. Ele não precisa levantar, apertar um botão para o freio de mão, né, do carro funcionar. É automático. Irmãos, tem gente que está no botão automático. Sabe por quê? Porque ele está levando. Ele não leva uma vida cheia, ele não busca mais. Eu queria dar um conselho para você buscar uma vida cheia de Deus. Ore pedindo uma vida cheia de Deus. Ore. Peça oração. Ore você mesmo. Diga, Deus, eu quero uma vida cheia. Eu não quero ser um cristão que viva na média. Eu quero mais. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Qual foi a última vez que você passou aquele tempo a mais de oração no seu quarto? Precisamos disso, irmãos. Passar um pouco mais de tempo. Faça isso. Faça isso. Queira mais. Ore em línguas. Peça o batismo com o Espírito Santo. Clame. Peça o revestimento de poder. Diga para Deus que você quer ser usado por Ele. Clame mais. Olha aí a quarta. Olha aí a quarta atitude. Está diariamente preparado para a guerra espiritual. E o texto de Efésios, capítulo 6, de 10 a 18, é aquele texto que diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Fala lá que nós precisamos estar preparados para vencer as astutas ciladas do diabo, resistir no dia mau. E ele fala dizendo que devemos tomar a armadura de Deus sobre nós. Lembra disso? Olha, esteja preparado, sabe por quê? Porque nunca você sabe a hora que o diabo vai agir. Nós sabemos daquela maneira lá, ó, daquela forma de você lembrar de como o diabo age. Você nunca sabe onde, quando, como e quem ele vai usar. Você não sabe. Quando o diabo vai agir? É como um ladrão. É como um ladrão. Então precisamos estar preparados.
Precisamos estar preparados, pedindo sabedoria e discernimento a Deus. Porque se você não estiver preparado para a guerra, você não sabe como é que ele vai atuar. Você não sabe. O diabo pode usar um vizinho, ele pode usar um parente, ele pode usar qualquer pessoa, ele pode usar uma circunstância, ele pode usar um acidente no trânsito, ele pode usar ele pode usar um momento de doença, ele pode usar um momento de desemprego, ele pode usar uma briga, ele pode usar uma confusão, ele pode usar um desejo que você tem, um sentimento que você tem, ele pode usar qualquer coisa para te vencer. Se você não estiver preparado, revestido, atento, se você não conseguir ver as mãos dele, as unhas dele, e quem está preparado sabe, estou vendo, eu estou te lendo, Satanás, eu estou te vendo, inimigo, eu sei que isso aí é obra dele, eu sei que isso aí é obra dele, está amarrado, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Mas não, tem vezes que o diabo está fazendo assim na cara dele, assim, e ele não percebe. Porque ele está cego, ele não está preparado para a batalha. Olha aí a quinta. Deixe que Cristo seja de fato o Senhor da sua vida. Deixe que Cristo seja de fato o Senhor de sua vida. Lucas 9, 23. Jesus disse, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, por que que isso aqui é uma atitude poderosíssima para a gente permanecer? Sabe por quê? Porque toda vez que tem conflito, meus irmãos, de interesse, o meu e o de Deus, Deus quer uma coisa e eu quero outra, choca-se, choque. Tem um choque. Como é que nós temos que andar com a vontade de Deus? Assim, os dois, variar. E não haver choque. Sabe, muitas vezes a pessoa quer uma coisa e ele sabe que Deus quer outra. Ah, mas eu queria assim, Senhor. Então Jesus não é o Senhor da sua vida. Porque a sua vontade está vivinha da Silva. A nossa vontade tem que morrer, tem que ser negada, irmãos. Olha, quando o cidadão quer ser cristão, isso aqui, ei. Olha aqui, meu colega pastor, meu irmão, minha irmã. Você já ouviu falar de falsas conversões, não já? Não tem falsas conversões? Pois as falsas conversões, atenção. As falsas conversões, elas se dão, não é no campo da pessoa crer ou não crer que Jesus é o Salvador. Isso aqui é fácil. É fácil convencer uma pessoa. É fácil mostrar para ela que só Jesus Cristo salva. Só Ele deu a sua vida por nós na cruz. Só Ele é o Salvador. E que ele precisa crer em Jesus. Amém. Mas o difícil, irmãos, o mais difícil é levar uma pessoa a dizer assim, eu realmente quero entregar minha vida para Ele. Isso é o mais difícil. Isso aí você pode ter certeza. O mais difícil é a pessoa dizer assim, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu estou disposto a morrer por Ele. Eu nego os meus desejos. Se for preciso, eu morro por Jesus Cristo. Mas eu não quero voltar. Eu faço qualquer coisa, mas eu não volto atrás. Eu não nego Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da minha vida. Por Ele eu vou deixar essa maldita cachaça. Por Ele eu vou deixar essa maldita bebida. Esse vício maligno, essas drogas, esse cigarro. Eu vou deixar tudo. Eu vou deixar aquele caso amoroso
que eu sei que está errado. Eu vou abandonar a minha vida no pecado. Eu vou abandonar esse vício por amor a Jesus. Eu vou consertar a minha vida por amor a Jesus, porque Ele agora é o Senhor da minha vida. Ele agora manda. Ele é o Senhor. É Ele que manda na minha vida. É Ele. Pronto. O cristianismo vai ser, só beleza, graça, glória, aleluia. Agora, quando você não nega, meu irmão, quando você não nega, aí é confusão. Eita, mas esse pastor pede coisa demais. Eita, que é muito difícil ser crente. Já ouviu isso? Eita, que é muito difícil, meu amigo, esse negócio de ser crente. Ah, meu amigo, eu pensei que não era assim, não. Oh, meu Deus. Não tem nada difícil. O difícil é porque ele não deixou, ele não negou as próprias vontades dele. E Jesus deixou bem claro: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui é uma atitude, meus irmãos, que garante que eu vou permanecer fiel até o fim. Porque a minha vontade nunca vai sobrepor a de Cristo. A minha vontade, vai estar sempre aqui embaixo, e a de Deus, em cima. O que vai prevalecer? É a minha palavra ou a palavra de Deus? A de Deus. Não vou ter dificuldade nenhuma. É para obedecer assim? Vou obedecer. É para fazer assim? Vou fazer. Agora, quando a pessoa não renunciou isso aqui, quando ele não tem Jesus de fato como seu Senhor da sua vida, ele fica questionando, ele fica dizendo que não dá, que não consegue, que é muito difícil, que vai desistir, que isso está errado. Porque muitos, irmãos, atenção, muitos, quando eles não querem obedecer, ou eles mudam de religião, ou mudam de igreja. Entende isso? Já ouviu isso? Quando uma pessoa não quer obedecer o evangelho, ou ele muda de religião, porque vai para uma outra que lá tudo é permitido, ou que permite aquilo que ele está querendo fazer. Ou então ele vai para uma outra que não será cobrado. Então ele muda ou de religião ou muda de igreja. Entende? Quando ele não quer obedecer. Quando ele não quer mudar de vida, ele procura uma falsa religião que vai apoiar e não vai cobrar dele uma mudança de vida. Não vai cobrar dele uma mudança de vida. O cristianismo cobra mudança de vida. O cristianismo cobra mudança de caráter. O cristianismo cobra mudança de vida, de comportamento. O cristianismo cobra honestidade, santidade, vida com Deus, vida de oração. Mas nem toda religião cobra isso. Não. Você pode vir do jeito que você tiver. Ninguém quer saber do teu particular. Ninguém quer saber da tua vida. O cristianismo quer mudança de vida. Quer exatamente que nós sejamos semelhantes a Cristo, né? Olha aí, 6. Estou terminando. Não deixe de levar, não se deixe levar pelas circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Pastor, parece que mudou um pouco aí o seu pensamento. Não, mudou não. Sabe o que eu quero dizer com isso aí? Você sabe o que eu quero dizer com isso aí? É que o contexto, meus irmãos, disso aí é o seguinte: eu não sou uma pessoa firme, né? Eu não sou uma pessoa firme. E aí, eu passo por uma circunstância muito boa. Ok? Ô, rapaz, aqui, o negócio aqui tá do lado do vento, ó. Tá bom demais, eu tô... Aí começa, a pessoa se envaidece. Lembra dos reis? Lembrou agora dos reis? Ele se envaideceu. Salomão se envaideceu. Uzias. Entende?
eles se envaideciam, ficavam bestas, porque Deus abençoava eles grandemente. Circunstâncias boas, de sucesso, de grandes obras, não é? Trazendo para os nossos dias. Estou ganhando muito bem, passei no melhor concurso, sou um homem rico, uma mulher rica, famosa, eu tenho fama, eu tenho muito dinheiro, não é assim? A pessoa começa assim, vai descer e abandona Jesus. E quando é ruim, ou quando são ruins, quando elas são ruins, o que acontece? Meu, é muito problema, meu Deus. São muitos problemas na minha vida, eu não suporto isso. Olha, eu vou dar inclusive um tempo, viu? Estou muito confuso. Não estou com cabeça. Eu estou saindo de um problema, eu entro no outro. Eu mal resolvi essa questão aqui, já apareceu 3. Meu Deus, não sei o quê. Irmãos, quem nunca viu uma coisa dessa? A pessoa se desanimar quando está passando por um problema. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Não se deixe. Está aí Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Está aí, ó. Por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Eu estou sempre colocando diante de Deus. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Irmãos, deixe Deus guardar a tua mente, deixa. Deixe Deus guardar a tua mente e teu coração. Nunca deixe alguém adentrar no teu coração e na tua mente, só Jesus. Deixa Ele guardar. Deixa Ele guardar. E não ande. Lembra da irmã que eu falei ainda agora? Que descobriu o tumor no ouvido? Ela sentiu o abalo, mas depois ela acreditou. E foi em frente e venceu. Em nome de Jesus. Olha, uma frase que eu quero que você nunca esqueça. O lema é esse. Não deixe que uma derrota te derrote. Anote isso aí, anote. Eu não sei quem é o autor dessa frase. Não deixe que uma derrota te derrote. E nem que uma conquista te conquiste. Uma vitória te conquiste. Entendeu? Não deixe que uma derrota te derrote. E não permita que uma vitória te conquiste. Pastor, eu não estou suportando essa crise. A derrota te derrotou. E quando é que a vitória te conquista? Eu não estou nem aí para a igreja, para Deus. Eu estou vivendo o meu tempo, meu amigo. Vaidoso, né? Então, nunca esqueça disso. Mantenha seus olhos em Cristo. Quem pode dizer amém? São, muitas das vezes, os motivos, meus irmãos, dessas circunstâncias ruins, é o desemprego, morte dos pais, do cônjuge, dos filhos, doenças, acidentes, prisões, traumas, divórcios, injustiças, decepções amorosas e crises financeiras. Tudo isso são causas, são exemplos de situações ruins, circunstâncias ruins. E olha aí a sétima, a última. Olha aí a última, pessoal. Se envolva e contribua para o avanço e implantação do reino de Deus. Olha aqui o comentário que eu fiz aqui, ó.
se envolver e contribuir na obra missionária, faz a vida e os bens valerem a pena. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis para vós outros tesouros aqui na terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói. Ora, se envolver no reino de Deus, contribuir para o avanço e implantação do reino de Deus, sabe o que significa? A vida vale a pena. O dinheiro vale a pena. Irmãos, você já percebeu? Quantos ricos tem uma empresa de carros aí que é vendida no mundo inteiro? Eu soube agora que o dono morreu. O dono morreu. O criador desse carro, dessa marca, morreu. E ele não deixou herdeiros. Ele não tinha necessariamente herdeiros. Irmãos, ei. Faça com que os seus bens tenham valor. Faça com que a sua vida tenha realmente um significado eterno quando você se envolve nas coisas de Deus, na coisa do reino de Deus. Quem se envolve somente nas coisas dessa terra, a vida dele não valeu a pena. Quem, ao morrer, deixar meio mundo de riqueza, quem morrer e deixar meio mundo de prédios, de casas, mansões, carros caros, terrenos, fazendas, a vida dele não valeu a pena. Os bens dele não valeram a pena. Porque ele só deixou, tudo que ele conquistou, ele deixou aqui em cima dessa terra. Mas quem se envolve, quem contribui, quem faz a obra de Deus, faz com que a sua vida e os bens dele tenham valor eterno. Porque ele dedica, ele está implantando o reino de Deus. Dê o seu melhor. E aí a conclusão, meus irmãos, é essa aí, ó. É essa aí. Permanecer, crescer e frutificar no reino de Deus não é algo complexo. Eu falei, por acaso, alguma coisa difícil de entender aqui? Eu falei grego aqui? Eu disse alguma coisa aqui que os jovens aqui não entenderam? Todos entenderam. Não é algo complexo. Só precisa de uma entrega real a Cristo. Eu sou cristão. Entreguei minha vida para Cristo. Ele é o meu Senhor e Salvador. Pronto. Vigilância, vigilância espiritual. Eu tenho que ficar, o inimigo quer me pegar. O inimigo quer me derrotar. Mas eu estou preparado para ele. Se ele vier, eu vou perceber que ele está vindo. Eu vou dizer, para trás, Satanás. Em nome de Jesus, você está amarrado. Está repreendido, inimigo. Você tem que saber repreender o inimigo. Eu estou de olho. Eu estou atento. Eu estou ligado. Sou besta não. Sou bobo não. E por último, irmãos, eu vou me dedicar. Eu quero dizer para você se dedicar mais ao reino de Deus. Dê o seu melhor. Se envolva mais. Faça o seu melhor para Deus. Que Deus seja louvado. Vamos ficar em pé. A chuva passou, não é, irmãos? Glória a Deus. Olha, vamos orar. Deixa a gravação por enquanto, nós vamos orar. Eu quero orar com os irmãos. Olha, se inscreva no canal, viu, irmão? Participe agora dessa oração. E você, após orar aqui comigo,
Envie essa mensagem para outras pessoas. Tem um versículo que eu não li, é Gálatas 2:20. Logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Deixe Cristo ser o Senhor da sua vida. Deixe Cristo ser o Senhor da sua vida. Eu quero que você levante as mãos. E eu quero que você tente lembrar do que você ouviu aqui agora e peça a Deus que essas atitudes que você ouviu, você possa vivê-las, você possa praticá-las todos os dias da sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor nos guarde. E nós declaramos aqui agora, em nome de Jesus, que nós vamos permanecer firme na palavra, na oração, amando a igreja e nos dedicando a ela, jamais deixando de congregar. Senhor, nós vamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Nós vamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo, Senhor. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Leva os meus irmãos, a todos nós aqui, a ter uma sede e buscar o Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo. Espírito Santo, nos incomode e faça obra em nós, nos santifique, nos dê sabedoria, discernimento, que os frutos do Espírito venham se manifestar em nossas vidas, os dons do Espírito. Oh, aleluia! Senhor, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, Senhor, não deixa a tua igreja fraquejar. Senhor Deus, nos capacite para a batalha, nos dê a armadura, nos cobre com a armadura de Deus, para que possamos enfrentar os demônios, Satanás, resistir no dia mal, ficarmos vitoriosos diante das astutas ciladas de Satanás. Diga agora, eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Diga a Ele, não é só o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Diga isso, Ele é o meu Senhor. E eu quero que você diga agora, eu não vou me deixar levar pelas circunstâncias. Sejam elas boas ou ruins, eu não vou deixar elas me levarem. Eu vou me manter em Cristo. Eu vou manter os meus olhos em Cristo. Eu não vou olhar para as circunstâncias. Eu não vou olhar para o mar revolto. Eu não vou olhar para as tempestades. Eu não vou olhar para os perigos. Eu vou olhar para Jesus. Eu vou olhar para Jesus. Eu vou manter meus olhos em Cristo. E nenhuma circunstância, seja boa ou ruim, vai me deixar longe de Cristo Jesus. E diga assim, Senhor, eu quero dar o meu melhor. Eu quero que você diga assim, os meus bens é para a tua glória. Você pode dizer assim, Senhor, eu tenho pouca coisa, mas o que eu tenho, eu dou para ti. O que eu tenho, eu dedico para ti. Eu quero que os meus bens, a minha vida, tenha valor eterno, Senhor. Me ajude a me envolver na tua obra, no teu reino, em nome de Jesus. Senhor, abençoe o teu povo. E abençoe mesmo, Senhor, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Pois o Senhor já tem nos abençoado, continua nos abençoando, e que tua igreja prospere, que essa igreja cresça, e que haja muitas conversões genuínas, aceitando Jesus como Salvador. Amém. Graças a Deus. Um minuto. Um minuto. Se você está me ouvindo, e você não é um cristão ainda, entregue tua vida para Jesus. Aceite Ele como seu Senhor e Salvador. Ele é o único que pode salvar você. E você pode tomar essa decisão onde você está. Aí no seu quarto, na sua casa, em nome de Jesus. Procure uma igreja séria.
ou então entre em contato com a gente pelo telefone que está na descrição desse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Uma semana, pessoal.